Alô? Oi. Peraí, só um instantinho, pessoal. Todos de volta aí, turma? Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Daniel, Giovana Vargas, Gustavo, João Pedro e Pedro Henrique. Exatamente. Deixa eu procurar aqui a apostilinha para a gente começar a fazer a correção, tá? Espera só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Aqui, tá. Deixa eu ampliar. Tá dando para ver a apostila aí, turma? Sim. Então, vamos lá para o exercício 1. No exercício 1, então, temos que calcular o volume, né? De cada cilindro. Então, aqui no item A, eu tenho um cilindro, né? Esse cilindro tem um raio aqui, ele está indicando, né? De 4 centímetros. Esse aqui é o nosso raio. Ele tem uma altura, está indicado aqui em 6 centímetros. Então, o volume desse cilindro vai ser dado pela área da base. E a área da base de um círculo é π vezes r ao quadrado, vezes a altura, h. Substituindo os dados, esse volume desse cilindro vai ser igual a π 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio vale 6 ao quadrado, vezes a altura. O raio vale 6, o raio vale 4, desculpa. A altura que vale 6. Uma coisa errada aqui. Então, o raio vale 4 ao quadrado e a altura 6 centímetros. Então, o volume vai ser dado por 3,14, valor de π. Resolve a potenciação primeiro, 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, portanto, 16.
vezes 6. E aí eu multiplico, né? 3,14 vezes 16 e vezes 6. 301,44 centímetros cúbicos. Tá aí a unidade centímetros cúbicos, unidade de volume. Tranquilo aqui, pessoal? Acertaram? Sim. Não, na verdade. Só toma cuidado de resolver primeiro a potência, né? Então, a potência, o R ao quadrado, tem que ser resolvido primeiro. E aí depois multiplica por π e multiplica pela altura. O exercício B, ele deu um cilindro que tem 10 centímetros de diâmetro. Esse é o diâmetro. E ele tem 12 centímetros de altura. Então, vamos lá. Sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. 2 vezes o raio. E se o diâmetro foi dado como 10 centímetros, nós achamos aqui qual é o valor do raio, né? Na nossa base, 2 vezes R. Passo 2, dividindo, e eu vou isolar o R. R vai ser igual, então, a 10, dividido por 2. Portanto, esse raio, na base do cilindro, é de 5 centímetros. Agora eu vou aplicar na fórmula do volume, para calcular o volume do nosso cilindro. Então, o volume vai ser igual a π vezes R ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Substituindo os valores, então, o meu volume vai ser igual a π, 3,14, vezes o raio ao quadrado. O raio nós calculamos que vale 5, 5 ao quadrado, vezes a altura dele, que é de 10 centímetros, né? Foi isso a altura? Eu passei por cima aqui, deixa eu arrumar. 12 centímetros. Então, a altura, 12. Primeiro resolvo a potência, o expoente, né? 3,14, valor de π, vezes 5 ao quadrado dá 25, 5 vezes 5, vezes a altura de 12. E aqui eu vou chegar, então, em 942 centímetros cúbicos. Unidade de volume, sempre vai aparecer a potência ao cubo, elevado ao cubo, né? Centímetros cúbicos. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Acertaram essa? Sim. Não. Muito bem. Parece que tem alguém aqui no lobby. Deixa eu ver quem que é. Deixa eu ver. Deve ter caído. Daniel. Bom, já está de volta. Ampliando. Vamos lá para o exercício 2. No exercício 2, ele pede para nós calcularmos o volume de um cilindro com 18 centímetros de altura e área da base igual a 15,72 centímetros quadrados. Então, nós sabemos que o volume do cilindro é dado pela área da base vezes a altura. Sabemos que a área da base, um cilindro, um círculo, vai ser igual a πr ao quadrado. Mas como ele já deu o valor da área da base, né, que vale 15,72, eu já substituo aqui direto. Então, esse volume vai ser igual à área da base, que vale 15,72, vezes a altura dele. A altura ele falou que tem 18 centímetros. Então, tá lá. Fazendo, então, 15,72 vezes 18,
282,96 centímetros cúbicos. Tudo bem, gente? Sim. Acertaram isso aí? Mais ou menos. Mais ou menos? Chegou na metade. É só lembrar que o volume das figuras, né, dos sólidos, ele sempre vai ser esse esquema, sempre vai ser a área da base vezes a altura. Então você vê que Professor, aqui é a base. Oi? eu coloquei 292,96. Ixi, teve um errinho aí no 8, né? Do 7 para o 8. Então, todo sólido que nós vamos trabalhar aí na matemática, vocês vão ver mais lá para frente outros tipos, né? Vamos ver cones, vamos ver prismas, vamos ver pirâmides. Sempre vai aparecer na fórmula do cálculo de volume alguma coisa que é sempre a área da base vezes a altura. Então você olha para a base e vê que tipo de base é aquela. Se é uma base que é um quadrado, então vai ser a área do quadrado. Se a base for um círculo, vai ser a área do círculo. Se for lá um retângulo, no caso de um paralelepípedo, a área da base vai ser a área do retângulo. Então é sempre a área da base vezes a altura, para você calcular o volume. Alguns sólidos vão mudar um pouquinho, né? Mas sempre vai aparecer a área da base vezes a altura. No exercício 3, determine a altura. Ele quer descobrir quanto vale H. De um cilindro que tem um volume, então veja, ele deu o volume do cilindro aqui, V, 1.292,46 centímetros quadrados, e o raio da base de 7 centímetros. Então ele deu o raio. Temos que calcular qual é a altura. Então vamos ver, é um cilindro, né? A relação, a expressão para o cálculo do volume do cilindro é volume é igual à área da base desse cilindro vezes a altura. O volume, então, para o cilindro, a área da base do cilindro é um círculo, né? Então, a área do círculo vai ser π vezes r ao quadrado, vezes a altura. E eu vou substituir os dados aqui na minha relação, né? Eu tenho que o volume foi dado aqui, ó, 1.692,46, então vou substituir 1.642, 1.692, né? Opa, deixa eu arrumar aqui. 1.692,46. Esse volume vai ser igual a π, que eu conheço, é constante, 3,14, é sempre esse valor, vezes o raio ao quadrado, falou que o raio vale 7 centímetros, então 7 ao quadrado, vezes a altura. Então, eu vou arrumar isso aqui, fazendo 1.692,46 vai ser igual a 3,14 vezes 7 ao quadrado, 7 vezes 7, portanto, 49. Vezes a altura. Então, eu tenho aqui, eu vou passar aqui para cima essa continha, tá? Só para ganhar espaço. Que 1.692,46 vai ser igual 3,14 vezes 49, 153,86.
E aqui ainda tem a minha incógnita, que é a altura, h. 153,86 está multiplicando a altura. Para eu isolar a altura, descobrir o valor dela, eu passo 153,86 para o outro lado, dividindo. Então, a minha altura... Opa, deixa eu arrumar aqui. Essa minha altura vai ser igual a 1.692,46 dividido por 153,86. E fazendo essa continha de divisão, nós vamos chegar então na altura. Vou passar para cá. De 11 centímetros. Olha lá. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui vai ser igual a 11 centímetros. A unidade vai ser centímetros porque se refere somente à altura, né? Que é uma única dimensão. Tranquilo aqui, turma? Sim. Acertaram esse? Sim. Não? Ah, bom. Posso ir adiante? Pode ir. Deixa eu apagar aqui. O exercício 4. Vamos dar uma lida no enunciado dele, né? Uma empresa de refrigerantes que funciona sem interrupções produz um volume constante de 1.800.000 centímetros cúbicos de líquido por dia. A máquina de engarrafar, né, de encher as garrafas, apresentou um defeito durante 24 horas, ou seja, durante um dia. O inspetor de produção percebeu que o líquido ele chegou apenas à altura de 12 centímetros dos 20 centímetros previstos em cada garrafa. A parte inferior da garrafa em que foi depositado o líquido tem a forma cilíndrica, com raio de base de 3 centímetros. Por questões de higiene, o líquido não poderá ser reutilizado. Utilizando o valor de π aproximadamente igual a 3, no período em que a máquina apresentou o defeito, aproximadamente quantas garrafas foram utilizadas? Então, vamos lá, cara. Ele acabou, né, durante esse dia inteiro, enchendo garrafas, né, de maneira errada. E a fábrica tem capacidade de encher, né, uma quantidade de 1.800.000 centímetros cúbicos de volume por dia. E os caras bobearam, trabalharam durante 24 horas com essa máquina funcionando, um dia, né? E só depois disso percebeu que as garrafas foram completadas com apenas 12 centímetros de altura, quando era previsto 20. E agora ele quer saber, né, quantas garrafas que foram utilizadas. Então a gente precisa pensar primeiro no volume de uma garrafa. O volume de uma garrafa, então, que estava cheia lá pela metade, vai ser dado pela área da base vezes a altura. Então, reparem que esse volume de uma garrafa, se a garrafa tem um fundo cilíndrico, então a base é um círculo. Vai ser igual a π vezes r ao quadrado. E o volume, então, multiplica ainda pela altura. Isso para uma garrafa, né? Então, notem que o volume de uma garrafa que foi cheia, foi preenchida de maneira errada, vai ser dado pelo π, que ele falou que pode arredondar para 3. O raio ao quadrado, ele falou que o raio, né, da base mede 3 centímetros.
Então, multiplico por 3 ao quadrado, vezes a altura que foi preenchida. Acabou colocando só 12 centímetros dos 20 previstos, né? Então, a altura daquele cilindro, da garrafa, que foi preenchida errada, foi preenchida com 12. Então, nossa continha vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado. Então, é a mesma coisa que 3 ao cubo, né? Ou 3 vezes 9. 3 ao quadrado, né? Vezes 12. Então, vejam que uma garrafa vai ter um volume de 324 centímetros cúbicos. É isso que foi colocado em uma garrafa. Bom, quantas garrafas, então, foram preenchidas de maneira errada? Você usou 1.800.000 centímetros cúbicos, né? No preenchimento lá de um dia inteiro. Então, o que eu vou fazer? Na quantidade de garrafas, o número de garrafas, vou colocar então o número de garrafas, um número de garrafas, NG aqui, vai ser igual à quantidade de volume de líquido total, 1.800.000, que gastou naquele dia inteiro. Então, durante o dia todo, isso aqui foi utilizado. Mas foi utilizado de maneira errada, né? Porque preencheu somente 324 centímetros cúbicos. Então, 1.800.000 centímetros cúbicos e cada garrafa foi preenchida com 324. Então, fazendo essa divisão, nós vamos chegar aqui em 5.555 garrafas que foram preenchidas, né, de maneira errada. Eu acho que alguém vai perder o emprego, alguém vai ser mandado embora nessa fábrica, vocês não acham, não? Então, portanto, pessoal, alternativa B, 5.555 garrafas foram para o vinagre, e vão ter que se desfazer de todo aquele líquido, né? Não reutilizá-lo, e alguém vai perder o seu emprego, infelizmente. Dúvida aqui, pessoal? Acertaram esse? Sim. Moleza? Até agora? Sim. Pessoal, próximo assunto nosso se refere aqui a uma separação das definições, né, da diferença entre volume e capacidade, né? Quando nós lidamos lá com os cálculos, a matemática, volume e capacidade em termos de cálculo é a mesma coisa, né? Mas quando você lida com isso dentro de unidades de medida, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Quando você se refere a volume, tem uma unidade padrão para se trabalhar com esse volume. E essa unidade padrão, no Sistema Internacional de Unidades, que é um sistema adotado pela maior parte dos países do mundo, não todos, mas grande parte dos países, é o sistema que é cientificamente aceito, né, na linguagem científica e no mundo inteiro. Essa medida de volume é o metro cúbico, porque o metro é a unidade de medida de comprimento do sistema internacional. E como eu estou falando de volume, eu sempre trabalho com volume em 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. E se eu pegar metro, multiplicar por metro, isso vai virar metro cúbico de unidade. E a unidade de capacidade já é uma unidade que é utilizada assim de uma maneira mais prática. Seria a quantidade de um certo material, né, que você tem armazenado, vamos dizer assim. E no sistema internacional, essa unidade é um litro. Então, por exemplo, né, nós trabalhamos lá com os volumes de líquidos que nós comercializamos e consumimos em garrafas, em copos, né, em potes. Esse sistema, nós trabalhamos com a unidade em litro, porque é uma unidade prática, convencional, né? Mas não nos referimos com relação a volumes, né, sobre essa grandeza. Então,
Eu vou passar isso para vocês com mais detalhes lá na próxima aula. Nós vamos aprender, né, a trabalhar com essas unidades. A unidade de volume, que é adotado o metro cúbico. O que é o metro cúbico e as suas subunidades, né, que estão se referindo ao metro. Então, você tem subunidade centímetro cúbico, decímetro cúbico, até chegar em metro cúbico. E vamos aprender a trabalhar também com a unidade de capacidade, que é o litro. Ou seja, quanto corresponde um litro, quais são as suas subunidades, né, desse litro, ou seja, centímetro cúbico, né, ou mililitro. São unidades que nós vamos ter que aprender a trabalhar e fazer a conversão dessas unidades, né? Converter mililitro em litro, converter metro cúbico em centímetro cúbico, todos esses cálculos, né, que envolvem volume e capacidade. Eu vou deixar isso lá para a próxima aula, para não me estender muito, e aí na semana que vem a gente retoma esse assunto e vamos aí dar sequência no nosso conteúdo. Beleza, turma? Uhum. Dúvidas aí? Tudo tranquilo? Pessoal, um abração para vocês, se cuidem, fiquem com Deus, um bom feriado e até o nosso próximo episódio.